E eu acho que nós precisamos formar mais gestores médicos. E um dos mecanismos é incluir os médicos que têm esse interesse nos comitês de gestão. Ele está fazendo mentoria com gestores profissionais e com seus pares. A gente aprende fazendo. Lembra as coisas que você não gostava de fazer? Sabe por que você não gostava? Você não tinha conforto com aquilo. Você não tinha competência para aquilo. Você tem que pôr alguém na tua equipe que goste de fazer aquilo e que saiba fazer aquilo. Ninguém tem competência para tudo. A primeira pergunta que o médico que quer ser executivo precisa se fazer é se ele quer abandonar a medicina, se ele acha que já fez o que tinha que fazer ou ele quer continuar. Seja muito bem-vindo ao podcast O Médico Executivo. Se você entende, se você sente que a sua carreira vai além da medicina, quer liderar, quer empreender, quer inovar, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O podcast O Médico Empresário explora histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais médicos que transformaram os seus negócios e foram muito além da medicina, causando muito impacto no nosso setor de saúde. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, que além de ter uma carreira médica brilhante, uma carreira executiva incrível, é uma pessoa que eu tenho como um amigo, uma pessoa muito próxima, que é o Dr. Paulo Chapchap. O Paulo hoje é conselheiro estratégico do Grupo Santa Joana e ele é o diretor médico do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. Paulo, super prazer, você sabe da admiração que eu tenho por você, você sabe da gratidão que eu tenho por você pelo período que a gente pôde estar trabalhando intensamente juntos e por isso é um prazer enorme estar aqui hoje para estar com alguém que com certeza é muito inspirador para médicos que olham para a carreira executiva, para médicos que olham para a gestão do seu negócio, para o empreendedorismo. Então ter você aqui com a gente é um super prazer, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Emerson. Eu acho que eu quero valorizar aqui o que você está fazendo, né? Unindo a tua experiência como médico, que tem uma carreira acadêmica, inclusive, além da carreira assistencial, e a tua carreira de executivo super exitosa também. Nós convivemos durante um período muito proveitoso, acho que para nós dois, de muito aprendizado, de muito desenvolvimento, e vamos compartilhar isso aqui com a nossa audiência. Super legal. Paulo, conta pra gente, eu já ouvi muito da sua história no transplante hepático, na sua carreira médica, mas eu nunca ouvi o que te levou para esse caminho, né? O que te inspirou na medicina, o que te levou a ser médico. Conta pra gente sobre isso. Bom, eu fui para a medicina um pouco por acaso. Eu costumo dizer que por insegurança. A minha família tinha toda uma carreira na área da engenharia. Nós éramos 4 irmãos e meus tios, meu pai, todo mundo trabalhava na carreira de engenharia e eu fiz o cursinho específico para fazer o vestibular de engenharia, cursinho universitário. Durante o curso universitário, eu tive muito sucesso nos simulados. Eu, em seguida, tirei primeiro em todos os simulados que a gente fazia, eu estudava. E criou-se uma expectativa de que eu entrasse em primeiro lugar na Poli, no ITA e nas faculdades, porque isso era usado naquela época para fazer divulgação dos cursinhos, dos cursos preparatórios. Eu tinha 17 anos, eu achei que a responsabilidade era muito grande e eu tentei diminuir a responsabilidade. E eu pensei em fazer vestibular para a medicina, onde eu teria menos responsabilidade, porque eu não estava preparado para isso. Então eu fiz o vestibular de engenharia no Mackenzie, que era tranquilo para mim, e fiz o vestibular de medicina na USP. E aí eu entrei. E aí foi a primeira vez que eu pensei seriamente em fazer medicina, depois que eu tinha a vaga da Faculdade de Medicina da USP. Os primeiros anos foram muito difíceis, porque eu não me preparei para aquilo. Os 2 primeiros anos de ciências básicas foram muito desafiadores para mim. Foi o primeiro período em que eu achei que eu precisava fazer terapia, análise. Eu fiz. Foi muito proveitoso para mim naquela época, mas depois, quando a gente entra nas atividades clínicas, é muito difícil não gostar de exercer a medicina, e aí eu não me imagino fazendo nada diferente do que eu fiz a minha vida profissional inteira. Legal. Você sabe que eu estava refletindo esses dias sobre isso, né? A gente tem
no processo, né, no vestibular, antigamente, no processo de entrada da universidade, um processo super concorrido. Aí, pessoas que têm uma performance muito diferenciada têm uma tendência a escolher profissões muito concorridas, vestibulares muito concorridos, que é, por exemplo, a medicina. É o que eu falo. Aí depois você entra num funil que selecionou pessoas muito competitivas, você tem mais 6 anos de muita competição, de muito estudo, e depois um outro funil que é a residência, que é mais competitivo ainda. Então, isso que você falou da análise, né? Da terapia, eu vivi a mesma coisa, só que eu vivi isso mais pós-residência. Mas era assim, é sempre a competição, é sempre buscar ser o melhor. Então, eu me questiono às vezes se o quanto que a gente consegue realmente estar fazendo aquilo que é o nosso sonho versus aquilo que parece ser o sonho, né? E eu tinha essa dúvida. E eu conversei com um médico à época do vestibular, ele falou para mim assim, Emerson, medicina é a única profissão que você vai escolher o seu trabalho só mais para frente. Porque 17 anos, né, como você falou, né? O que você acha dessa visão que agora, obviamente, você tem mais escolas de medicina, você tem outros processos seletivos, né? Eu estava conversando esses dias aqui com o Henrique, Henrique do Mater Dei, a concorrência no vestibular na minha época foi 45 por vaga. Não faz mal isso, Paulo? Não, eu acho que se você escolhe o desafio sem escolher pela vocação, é um problema. Mas vamos lá, em qualquer profissão que você fizer, tem vários tipos diferentes de trabalho que você pode exercer depois. Veja a medicina, não é uma coisa só. Conforme a especialidade que você escolhe, você vai ter um ritmo de vida diferente, desafios diferentes, exercício de habilidades diferentes, a gama de conhecimentos que você tem que abraçar é diferente. Então, existem várias profissões dentro da medicina, como existem várias profissões, acho que não tão variadas, mas dentro de outras profissões. Então, você tem que confiar um pouco na sua capacidade de escolha permanente dos caminhos que você vai seguir e que sejam de acordo com o que apela para o teu coração, sem dúvida nenhuma. Seu sonho, né? Você tem que gostar daquilo e tem que pivotar, como dizem agora os jovens, se você não está feliz e confiar que você vai conseguir reconstruir a partir daquele ponto. Essa seria a minha recomendação. E dentro da medicina, o seu caminho para a cirurgia, para o transplante foi como? Então, eu gostava muito de pediatria, mas eu não me via como pediatra. Então, eu escolhi cirurgia pediátrica. Na cirurgia pediátrica, a gente tinha naquela época 2 anos de pré-requisito para exercer, para a residência de cirurgia pediátrica, que era cirurgia geral. Então, fiz 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de cirurgia pediátrica e fui contratado na disciplina de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da USP no Hospital das Clínicas. E aí eu fiquei encarregado do cuidado com as crianças que tinham atresia de vias biliares. A atresia de vias biliares é uma doença congênita que afeta o fígado e que leva à cirrose, na grande maioria dos casos, né? Você tenta impedir o desenvolvimento da cirrose através de uma cirurgia, que é a chamada cirurgia de Kasai, nos 2 primeiros meses de vida. 80% das vezes ela não tem sucesso e você vai precisar do transplante. Não se fazia transplante de fígado no Brasil naquela época. Algumas crianças conseguiram, por liminar, viajar para grandes centros nos Estados Unidos para fazer o transplante. Mas, obviamente, no meu ambulatório tinha muito mais morte de crianças por sofrimento crônico ao longo de meses e às vezes anos do que aquelas poucas que conseguiam essa oportunidade de fazer fora com liminar. E eu achei que eu tinha que aprender a fazer aquilo. A gente fez uma união com um grupo de adultos que era do professor Silvano Raia, lá do HC. Fizemos os primeiros casos com eles e depois eu saí para ficar 1 ano fora, em Pittsburgh. Acabei ficando 2. Eu fui contratado para o 2º ano e achei que tinha que completar minha formação. E aí voltei para o Brasil para montar o grupo de transplantes. Primeiro no Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP. Depois nós montamos o transplante do Albert Einstein. Fizemos alguns transplantes lá. E depois montamos os programas do Sírio e do AC Camargo. Hoje a nossa equipe faz no Sírio, no AC Camargo e no Hospital Samaritano em São Paulo. Claro, de acordo com o perfil SUS, convênios, a gente consegue dar essa abrangência para a nossa prática. Legal. Eu te contei já do meu histórico como paciente de cirurgia pediátrica, não? Não. Nunca te contei? Não.
Eu nasci em dezembro de 76 e nasci super bem, com 3,8 kg, super bem. E 2 semanas pós-nascimento eu comecei... Estenose do pylori. Comecei a ter vômitos. É. E minha mãe na época tinha 18 anos, meu pai 25, numa cidade do interior, e não saía de diagnóstico. De São João eles me levaram para Pato Branco, que é um grande centro médico, mas também não fizeram diagnóstico. Com 30 dias de vida, aí desnutriu, aí desidratou e eu entrei em coma. E minha mãe, na época tinha um livro chamado Meu Bebê, né? Ainda tem. Minha mãe levou o livro e falou assim, ó, acho que meu filho tem esse negócio aqui, ó. Porque ele chora de fome, eu dou de mamar pra ele, ele come, vomita. Aí faz uma bolinha na barriga dele que fica mexendo. Aí ele chora, ele vomita e ele para de chorar. E eu falei, não, isso aqui é desnutrição. E aí meu pai falou, bom, já que tá em coma, já que vai morrer, vamos levar para outro lugar. E aí foi para Curitiba, no Pequeno Príncipe, do Dr. Sabaga. E o Sabaga fez o que você fez, assim. Isso aí. Palpou, não precisa nem exame de imagem. Ele falou que... ele foi meu professor depois na faculdade, mas ele falou que quando a minha mãe começou a contar pra ele, ele falou assim... Já sabia o diagnóstico. E nunca tinha te contado isso. Não. Ô Paulo, na sua história, na transição em que você começou a assumir posições executivas, ela foi gradual, né? Você dentro do Sírio, obviamente como uma liderança médica, o mais comum nas nossas grandes instituições, os médicos se destacam, você começa a colocar em cadeiras responsabilidades executivas, e foi isso a sua história, né? Você em algum momento você via a possibilidade de ser o CEO do Sírio como algo, ou você foi seguindo o caminho e a coisa foi acontecendo? Foi mais assim, foi acontecendo. A minha primeira, eu diria, experiência de gestão foi, como é comum nos médicos, da própria equipe. Só que na minha atividade, que era atividade primordialmente de transplante de fígado, você precisa fazer uma organização de um serviço de alta complexidade, alta performance. Então, você precisa múltiplas especialidades trabalhando em conjunto e se preparando para isso, né? Então, vamos lá. Anatomopatologia, hematologia, isso, cirurgiões, anestesistas, intensivistas, hepatologistas, tal. Então, você tem que fazer montar a equipe, pôr as pessoas certas nos lugares certos e fazer uma gestão de para ter alta performance baseada em quê? Indicadores. Isso é gestão na veia, né? E mais, organizar serviços que não existiam. Então, toda a parte de infraestrutura, negociação comercial, você tem que fazer, porque senão você não viabiliza o programa. Então, essa foi a minha primeira experiência. Depois, na época que era o diretor médico, se chamava assim, na época, o Dr. Dair Kutaiti, no Sírio-Libanês, ele sentiu a necessidade de montar um conselho médico para ouvir os médicos. E é uma coisa que a gente faz muito pouco hoje ainda nos nossos hospitais. A gente pode falar sobre isso porque eu acho que a gente tem que, inclusive, segmentar. Uma coisa que ele não fez naquela época. Mas tudo bem. Ele resolveu montar um conselho médico e eu tive uma experiência de acompanhamento da gestão médica, hoje se chama governança clínica, neste conselho médico. E, em seguida, eu fui eleito como presidente do Centro de Estudos, que era Instituto de Estudos e Pesquisas. Fiquei por 2 gestões e percebeu-se que precisava profissionalizar. Então, escolha de executivos para profissionalizar, infraestrutura, e foi assim. Depois houve que o Dr. Dair faleceu, o Raul foi brevemente o sucessor dele, mas depois veio uma estrutura que a GV montou, de alta governança, e eu fui um dos médicos do Conselho de Administração. Mas era um conselho de administração atípico, porque ele se reunia toda semana, durante 4 horas. Das 9 da manhã, 3 horas e meia, até meio-dia e meia. Quase um comitê executivo. É quase um comitê executivo, para poder fazer a transição. E aquela época, com um conselho tão presente, foi uma época de grande desenvolvimento. A gente selecionou como CEO o Maurício Sesquim, e ele fez toda a profissionalização da gestão do Sírio, apoiado pelo Conselho de Administração.
Quando o Maurício resolve sair, porque teve um convite para ajudar no IPO da Qualicorp, ser o gestor da Qualicorp, né? O Júnior levou ele para lá para eles fazerem isso juntos. Eram 3 anos de gestão dele. E ele me apontou como sucessor, como um dos membros do conselho. Mas o Círio tinha tido uma experiência de transição de uma gestão médica informal para uma gestão profissional. E a gente não quis reverter isso. Então a gente decidiu compartilhar a gestão entre um gestor profissional, o Gonzalo Vecina, né? Já tinha sido presidente da Anvisa, já tinha sido secretário de saúde do município de São Paulo, que é uma enormidade, lidando com grandes orçamentos, e eu. Eu cuidava da parte médica, estratégica, ensino e pesquisa, e ele cuidava da parte de operações mesmo, do hospital, todo o resto. E a gente fez isso durante 8 anos. Quando o Gonzalo sai depois de 8 anos, eu já tinha mais segurança de ser o CEO e estar preparado para ser o CEO. Então, foi o conselho de administração e o Gonzalo e o conselho de administração depois, o Maurício antes, que me prepararam para ser o CEO do Círio. Eu não tive nenhum treino formal para ser CEO. Mas indiretamente, você toca no ponto que a gente vai aprofundar à frente, que talvez o principal processo de desenvolvimento de um executivo médico é mentoria, né? Eu não tenho dúvida disso, que é se expor à mentoria, né? Participar mais ativamente. E eu acho que nós precisamos formar mais gestores médicos. E um dos mecanismos, eu quero voltar a esse tema de formação de um gestor médico, é incluir os médicos que têm esse interesse nos comitês de gestão, como um conselho de administração. Tem o comitê de pessoas, tem o comitê de compliance, tem os vários comitês que ele tem. O hospital, na governança clínica, precisa ter, na minha opinião, comitês gestores. Então, você vai um comitê do pronto atendimento, um comitê do centro cirúrgico, um comitê do centro de diagnósticos, um comitê da medicina intensiva. Pronto, e assim você coloca médicos do corpo clínico e também coloca gestores, que são responsáveis por esses serviços, no mesmo ambiente, discutindo os indicadores de negócio e os indicadores de governança clínica desses setores. E os médicos vão se preparando para uma carreira gestora. Ele está fazendo mentoria com gestores profissionais e com seus pares. A gente aprende fazendo, Emerson. A gente aprende muito mais fazendo tudo, em todos os setores, do que a gente aprende nos bancos de escola, vamos dizer assim. Isso está demonstrado amplamente. E a gente precisa expor, então, a essas experiências. Se quiser complementar mais conhecimentos, eu não tenho nada contra isso, não sou crítico disso, mas ele vai aprender 10, 20% nos bancos de escola, vamos dizer, e nos livros, e o resto ele vai aprender na vivência que ele vai ter todo dia de gestão. Não é possível empacotar uma mentoria num livro ou num curso, né? Ele é um convívio... É vivência. Vivência. Você vai gerando acúmulos de experiência, aprendendo com o que dá certo e com o que não dá certo. E eu digo que você constrói uma instituição e uma carreira executiva nas pequenas decisões. Porque as pequenas decisões corrigem, às vezes, erros de decisão grande. Vou exemplificar. Às vezes você toma uma decisão estratégica que não é perfeita. Ela vai no rumo certo, mas ela não é perfeita. Aí você encontra encruzilhadas de decisão durante o exercício ou a implementação dessa estratégia. Essas pequenas encruzilhadas podem ir te desviando daquele caminho equivocado, se você errou na definição da estratégia. Então você tem que aprender a tomar decisão rápido para se desviar daquele caminho. E você só consegue fazer isso pequena decisão por pequena decisão. Nós vamos encontrar sempre grandes encruzilhadas. E essas encruzilhadas vão permitir que a gente tome algumas decisões de correção de rumo. A gente não pode persistir no erro. Outra coisa, a gente conversou sobre isso. Eu lembro que a primeira coisa que você me pediu quando a gente foi trabalhar junto precisamos montar a equipe, né? Fazer uma boa avaliação de cenários, as competências e habilidades que você precisa para aquele cenário, colocar as pessoas no lugar certo e acompanhar de perto, para poder promover as conexões que são necessárias para aquelas pessoas exercerem a sua atividade, né? Então, acho que essas duas coisas, tá sensível às necessidades da instituição e das pessoas
das equipes que você montou, sensível para tomar as decisões nas encruzilhadas e sensível às necessidades das pessoas que você colocou nos postos chaves para conectá-las interna e externamente, são, na minha opinião, os maiores desafios da gestão. E, Paulo, como é que foi depois da transição com o Gonçalo, quando você oficialmente vira o CEO do hospital? O que você sentiu assim, em relação a como você era visto no hospital, como as pessoas te tratavam, o tamanho da responsabilidade? Porque eu sou co-CEO aqui, eu compartilho, de repente, um belo dia, não tem mais co-CEO, Paulo. Está aqui, a responsabilidade é sua, porque provavelmente muita gente pensa, mas que legal, que glamuroso, e o glamour é a menor das partes. Como foi essa transição? Bom, o que a gente percebeu rapidamente, o conselho e eu, assim, imediatamente, não é rapidamente. O Gonçalo saiu em dezembro, não lembro o ano agora, mas... e em janeiro a gente já estava à busca de um diretor executivo, porque essa não era a minha maior habilidade. Quer dizer, cuidar de todo o back-office ou das operações, embora eu tenha aprendido alguma coisa durante a convivência com o conselho e com o Gonçalo, não era a minha maior competência. E a gente selecionou rapidamente um executivo, o Torelli, né, o Fernando Torelli, e ele ocupou esse espaço de operações do Sírio. A gente quase era co-CEO de novo, né? Mas em relação ao corpo clínico, que é o que você pergunta, eu tinha uma penetração bastante grande no corpo clínico por ter exercido essa função no Instituto de Ensino e Pesquisa, e no Conselho de Administração e depois como co-CEO do Gonçalo. Então eu não era alguém trazido de fora e colocado numa posição que tinha que se provar do zero para o corpo clínico. E o fato de eu manter a atividade médica me ajudou em algumas decisões, né? Foi tudo certo? Não, obviamente não foi tudo certo. Tem coisas hoje que eu faria um pouco diferente do que eu fiz. Mas eu acho que, no geral, a gente conseguiu uma performance bastante adequada naquela época. Uma coisa que eu senti, Paulo, também fiz esse processo de transição, eu me senti muito sozinho. Assim, então, pessoas que estavam muito próximas e de repente se afastaram, e para mim veio um negócio assim, minha responsabilidade fazer com que isso não aconteça, porque eu preciso estar próximo das pessoas, eu preciso estar... a gente está tomando decisão o tempo inteiro, né? E não dá para tomar decisão sozinho. Então, seja se aproximar, mostrar que... eu não vejo o líder como chefe. Eu acho que o líder ele serve muito mais do que o liderado, né? Mas no início deu uma certa solidão, assim, né? E aí, obviamente, você teve um papel super importante nisso. Também tive outros mentores, também tive coaching que me ajudou demais. Isso você não sentiu? A minha personalidade é uma personalidade muito afetiva, sabe? Então, eu me disponibilizo muito para as pessoas. Eu lembro que uma vez eu quis fazer um assessment das minhas competências formal, porque eu queria saber quais eram os meus gaps de competência, porque eu não fiz uma preparação formal para ser... E aí eu compartilhei com todo o meu comitê executivo. O gestor de pessoas, o diretor de pessoas, que era o Patrus, Fábio Patrus naquela época, ele falou, não faça isso, porque tem aí fragilidades. Eu falei, eu sei, eu já li. Eu sei melhor agora quais são as fragilidades. E é por causa dessas fragilidades que eu preciso da ajuda de vocês e da aproximação de vocês. Então eu compartilhei com todo o comitê executivo e fiz um para comentar sobre minhas fragilidades como gestor e como eles podiam me ajudar. E sempre muito aberto à crítica, Emerson. Acho que isso é fundamental. Não é fácil de fazer, porque tem o componente do outro. Querer fazer a crítica também. Mas você tem que criar alguns rituais ambiente, e ambiente para isso. E fazer reunião sem pauta de vez em quando é super importante. Pessoal, no tempo que eu estava com o Chape na DASA como conselheiro estratégico, eu falei assim, Paulo, eu não consigo dar conta de ter a disponibilidade de tempo com as pessoas que você tem, porque é realmente isso, assim, é incrível como
como você consegue isso e como as pessoas buscam isso, né, em você. Então é incrível isso, realmente é um dos seus dons, né? Eu acho que nós como médicos, e é isso, tem um artigo recente no New York Times, por que as grandes universidades que tiveram agora que substituir os seus CEOs, substituíram algumas delas por médicos. E eles dizendo, talvez os médicos tenham uma habilidade diferente dos outros executivos. E essa habilidade é se interessar genuinamente pelas pessoas, porque a gente foi treinado para se interessar genuinamente pelas pessoas e até disponibilizar afetos para essas pessoas que a gente está cuidando para gerar segurança, empatia e segurança. Então, se a gente continuar desenvolvendo isso, quer dizer, esse se dar para que a pessoa em posição de fragilidade também possa se dar e confiar em você, eu acho que isso é um diferencial que a gente tem, Emerson. Então, eu estou sempre um pouco querendo cuidar. E acho que se a gente mostra isso para as pessoas, que você quer cuidar da carreira, cuidar das outras preocupações que a pessoa pode ter naquele momento, eu acho que a pessoa se abre o suficiente para você construir junto. Perfeito. Você tocou um ponto aqui que talvez é o motivo do médico executivo. Eu entendo que a gestão em saúde vem ganhando uma complexidade muito grande. Se a gente olha para hospitais, há 20 anos atrás, eram negócios totalmente familiares, em que o dono que fundou o hospital geria o hospital, ok? Esses hospitais eram rentáveis, esses hospitais faziam boa medicina, e aí quando a gente anda no tempo, dos últimos, eu diria menos, últimos 10 anos, essa complexidade, isso não vale só para hospitais, para a saúde como um todo, mas hospitais principalmente, essa complexidade aumentou muito. Aí o que a gente vê? Isso que você falou, né, no Círio. Aí você vai lá e busca um diretor executivo, você busca um executivo de um outro setor que venha com uma formação executiva muito boa. Porque o sarrafo da gestão foi subindo e às vezes aquele médico que estava tocando o negócio dele não pôde se preparar, porque um dos meus grandes mentores foi o Edson Bueno, e ele ficava o tempo inteiro assim: você precisa tirar o jaleco, não dá para ser brilhante em duas coisas, não dá para ficar na prática clínica e ser executivo, porque executivo é muito desafiador e tal. E aí eu acho que a gente está passando por uma fase, eu queria ter ouvido sobre isso, que é muito complicada. Porque o médico em geral, por ter uma formação super técnica, ele não tem formação, disciplinas básicas, às vezes, de gestão. Você falou pessoas, eu acho que é a menos desafiadora, porque a gente tem essa questão de pessoas, mas você pega, por exemplo, processos, você pega tecnologia, o negócio começa a ficar mais complicado. Mas, do outro lado, você tem alguém que, por mais brilhante que seja na gestão, não entende de médico, acha muito complicado lidar com médico, vem para um setor que, obviamente, o resultado financeiro ele é importante, mas ele tem que ter a questão do cuidado das pessoas, tem que ter essa questão como propósito. É um setor em que a gestão de risco é muito complicada, porque o teu erro pode custar a vida de alguém. E um setor que tem como cliente um cliente que usa e não paga, e um cliente que paga e não usa. Então, a complexidade disso para quem está vindo para o setor é muito grande. E aí você gera uma oportunidade de um criticar o outro. Você não entende de saúde, você não entende de gestão. E aí quando a gente olha, as principais empresas de saúde no Brasil hoje, elas são geridas ou por médicos ou pelos sucessores dos pais que eram médicos, né? E eu vejo que tá claro que os colegas precisam olhar para isso, porque falta formação. Mas eu não quero ser CEO. Tudo bem, mas na gestão do seu negócio, como é que você vê? Porque para mim, o pior modelo que tem em times é a falta de confiança e a falta de respeito. Então, se eu não respeito você e você não me respeita, isso gera um conflito que com certeza vai custar muito resultado para a instituição.
Como que se vê essa questão? Você teve essa experiência com o Torelli, né? Vindo pro hospital. Você teve depois outras experiências com a gestão médica. Como é que se construiu essas relações de confiança para conseguir chegar no resultado que você chegou? Essa é uma pergunta difícil, né? Você tem que construir um ambiente de segurança para conseguir ter relação de confiança. Você não busca diretamente a relação de confiança com as pessoas. Isso não se é constrói, assim. Né? Você não faz um discurso, eu confio em você, você confia em mim. Uma pergunta que eu sempre fazia para o meu comitê executivo, aquelas pessoas mais próximas de mim, pessoal, se vocês sentirem vontade de, durante a reunião, passar uma mensagem para outra pessoa que está aqui na reunião, falem sobre isso. Não tem problema nenhum. Não tem nada fundamentalmente errado se você tem dúvida sobre isso. Não precisa ter insegurança de colocar. E, pior ainda, se a gente tomar uma decisão aqui e vocês não estão confortáveis com ela, e sair daqui, vocês se obrigarem a fazer uma outra reunião para dizer, poxa, eu não fiquei confortável, esse é o ambiente para a gente falar sobre esse assunto. Então, você vai criando um ambiente de segurança psicológica pela sua transparência, pela exposição das tuas dificuldades, das tuas fragilidades, que abre campo para as pessoas exporem os delas. Porque você fala, bom, se o Paulo chegou na posição de CEO e ele tem essa fragilidade, estou tranquilo com as minhas, né? E aí você vai construindo um ambiente de segurança psicológica. Esse é o fundamental, ambiente de segurança psicológica. Não ter punição em primeiro lugar. É sempre desenvolvimento em primeiro lugar. Sempre. Não tem uma consequência, um erro, que seja um erro bem intencionado, a gente diz, né? Ele não pode ter uma consequência punitiva para a pessoa. Ela tem que ser uma oportunidade de desenvolvimento. E tem mais uma coisa, Emerson, que não está diretamente aqui, mas que é fundamental. Lembra as coisas que você não gostava de fazer? Aquelas reuniões que você olhava, putz, hoje tem essa reunião. Você não gostava? Sabe por que você não gostava? Você não tinha conforto com aquilo. Você não tinha competência para aquilo. Você tem que pôr alguém na tua equipe que goste de fazer aquilo e que saiba fazer aquilo. Ninguém tem competência para tudo. E a gente tem que ir preenchendo os gaps de competência dos executivos com outros executivos que têm aquela outra competência. Isso que a gente chama de diversidade de gestão. Agora, além de diversidade de competências na tua equipe, você tem que ter diversidade de origens também. E isso é fundamental, é bom para o negócio. Então tem que ter um equilíbrio de gênero, porque a janela pela qual as mulheres enxergam é diferente da janela pela qual nós enxergamos. É diferente, faz parte da educação desde crianças. E as outras opções de gênero também, se você puder incluir, vão ter vivências diferentes. Nós estamos num ramo de serviços a pessoas. E essas pessoas precisam ser entendidas. E ninguém melhor para entendê-las do que quem teve as vivências. Então, pessoas negras precisam estar na liderança, porque os gaps de cuidado com pessoas negras é enorme em todo o mundo. Você sabe que agora nos Estados Unidos eles estão começando a corrigir os algoritmos para populações negras. Em câncer coloretal, os algoritmos que tinham sido construídos de avaliação de risco não servem, porque a tendência é a população negra americana não expor doenças familiares, se teve câncer anteriormente, e isso faz com que esta pergunta na construção de perfil de risco perca valor no algoritmo aplicado a pessoas negras. Então, o que eu quero te dizer é, o teu comitê executivo, a tua equipe, ou as várias equipes que a gente vai montar, tem que ter uma ampla gama de diversidades, começando, mas não única, de competências para suprir as competências dos outros. E não é porque ele tem o crachá de diretor financeiro que ele não pode suprir uma deficiência de gestão de pessoas ou de gestão estratégica de um par dele que tem essa função precípua naquele momento. Então, na verdade, depois que você mistura, não é mais um salad bowl, é um melting pot. Todos têm responsabilidade sobre tudo, inclusive de pegar o papel no chão se o chão estiver sujo naquela hora. Bom, a gente fez muito isso, né? Na seleção dos times, né? E eu comentei aqui num outro episódio, né, que eu tinha... a gente tinha, né, a Ju, o Fábio no RH com uma visão, eu tinha você entrevistando as pessoas, eu tinha o Luiz Sérgio.
Então isso dava um conforto muito grande para mim, porque eram diferentes pontos de vista sobre a mesma pessoa. Isso. E então, o que você falou, primeira coisa, a pessoa certa no lugar certo. Tecnicamente, a pessoa sabe fazer aquilo que precisa. O diretor do ciclo da receita, sabe o ciclo da receita, sabe o ciclo da receita. Bom, tem um bom caminho. Segundo, a cultura da pessoa se encaixa com a cultura da companhia, 2 caminhos. Aí o terceiro era isso, esse time é diverso, porque para o líder, o mais fácil é contratar gente igual a gente, né? Porque fica mais fácil. O que na época, eu lembro que me dava um frio na barriga, que era assim, como é que a gente vai fazer esse time jogar junto? Porque pessoas que você tem identificação emocional, você tende a ter uma facilidade maior. Então, também para o gestor, às vezes, é mais confortável. Só que essa conta vem, né, Paulo? Aí você precisa... Tem um outro reparo que eu tenho que fazer. Às vezes você tem uma pessoa que não está encaixada no time. O time como um todo não vai encaixar. Não performa. Não vai encaixar. Porque vai ter uma conversa paralela em relação àquela pessoa que não está encaixada no time. Então, às vezes, as pessoas fazem encontros off-site de team building, né? Encontros fora do ambiente de trabalho para construção de time e fazem, e trazem mediadores e tal. Às vezes o time está errado. E se o time está errado, não adianta você tentar fazer encontro para construção de time num time que está errado. Aquela pessoa que não se adapta a esse time ou não cabe naquele time, vai se adaptar a algum outro time, com outra cultura, com outro mecanismo de gestão, rituais de gestões diferentes. Provavelmente então, tem sofrimento ali. Exatamente. Né? Você está fazendo a pessoa sofrer, está fazendo o time sofrer e demora para fazer a substituição que você deveria fazer. E tudo bem, a gente erra na seleção de pessoas. Você sabe disso. A gente só precisa corrigir o erro pela pessoa e pelo time, rapidamente. Exatamente. Porque é o jargão, né? Contrate devagar e troque rápido. Né? Isso. Porque o custo, seja para a companhia, seja para a pessoa, seja para o time, é muito alto. Né? Eu aconselho até as pessoas a lerem o mecanismo de contratação da Amazon. Eu fui lá visitar e conhecer o mecanismo de contratação da Amazon. Eles demoram pelo menos 6 meses para contratar. Depois de selecionar a pessoa por competências, ela começa a ser entrevistada por comitês de outras funções, de outras especialidades, para ver se tem fit cultural. E passa um período longo fazendo isso. E o poder de veto é do comitê de cultura. Não é não é o técnico. Do técnico que o está contratando. E o que eles dizem? Eu estou economizando tempo por demorar 6 meses para contratar, porque eu vou demorar 1 ano e meio para demitir depois que eu perceber que não tem fit naquela função, porque eu vou primeiro tentar desenvolver. Porque fui eu que selecionei. Tem essa responsabilidade, né? Depois eu vou dizer que não vou encontrar no mercado alguém. Perco mais 6 meses. Então... E o custo é absurdo. É isso aí. E para o ambiente de trabalho é o pior. Porque você tem um ambiente de trabalho que você não conseguiu fazer um time colaborativo com segurança psicológica, porque tem uma peça que não está encaixando. E aí tem conversa paralela. E aí isso é destrutor de cultura. Acho que isso é super importante, pessoal, que o Paulo falou, porque o processo de seleção, de escolha das pessoas que estão com você, e não precisa ser numa companhia com 20 mil pessoas, na sua clínica, com seus 5 colaboradores. Se você fizer uma escolha errada, e existem técnicas, como o Paulo mencionou aqui, para escolher o mais certo possível, o custo de fazer essa substituição é muito alto, porque, primeiro, essa responsabilidade, né? Putz, eu trouxe a pessoa, eu apostei nela, então eu tenho que fazer ela dar certo. Não tem que nada. A gente erra. E, obviamente, que todo esse processo é doloroso para todo mundo. E como o Paulo falou, isso prejudica o time, isso prejudica o negócio e mais, prejudica a pessoa que está ali não querendo, né? Então a gente teve essas experiências, né? É muito doloroso. E é muito doloroso. É legal falar, é legal ler no livro lá sobre pessoas, demita rápido. Quem já passou por essa experiência sabe que é muito doloroso, né? Agora, Paulo, vamos entrar um pouco mais nesse tema de pessoas, porque sei que é uma coisa que você é apaixonado, eu sou apaixonado também. Beleza, contratei. Acho que eu consegui acertar aqui as pessoas certas nos lugares certos. E aí eu sempre falo do time dos Galácticos do Real Madrid de 2006, acho que foi, né? Que tinha Figo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Beckham. E foi uma desgraça.
Como que a gente faz para esses jogadores selecionados realmente se constituírem em time, na sua experiência? Um componente tem um trabalho da PwC, eu não vou saber dar a referência, mas ela mostra que os times de basquete mais eficientes dos Estados Unidos são aqueles que têm a mesma folha de pagamento do outro, mas ela é melhor distribuída entre todos os jogadores. Que quando você tem um que vira uma estrela desproporcional aos outros, é muito difícil formar time. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade de gestão. O que a gente tem aqui? As pessoas precisam querer trabalhar juntas. A intenção é o princípio de tudo. Então, na entrevista que você vai fazer de constituição do teu time, você tem que descobrir se aquela pessoa tem um interesse genuíno de fazer adaptações para trabalhar em time. Porque trabalhar em time não é fácil. Delegar não é fácil. Delegar sem uma crítica competitiva... Delegar de verdade, né? E delegar não é vire-se. Não é vire-se, é pôr a mão no ombro. Então, vai aqui, que eu tô com a mão no seu ombro, e para qualquer coisa é só pedir que eu vou te ajudar. E criar essas situações de ajuda. Eu volto a te dizer, Emerson, talvez eu tinha reunião no Sírio quando eu era CEO, depois eu não fui CEO mais, mas eu tinha reunião do comitê executivo toda terça-feira de manhã. E o combinado era que a agenda tinha que vir antes e o material tinha que vir antes. Às vezes chegava na sexta-feira e falava, Paulo, não tem agenda e não tem material. Vamos suspender a reunião? A tendência, cara, tá todo mundo sobrecarregado. Vamos suspender a reunião. Falava, não, reunião sem pauta. E eu vou te dizer, para mim, eram as melhores reuniões. Porque eu fazia o seguinte, eu fazia uma rodada em torno da mesa para as pessoas dizerem o que tá te empolgando, eu falo, fazendo você acordar de manhã entusiasmado, e o que tá te preocupando, fazer você acordar no meio da noite preocupado. É o clássico, né? E cada um ia dizendo, e os outros iam comentando e oferecendo ajuda, e dando opinião, e dando direcionamento. Não era a área deles, mas eles estavam lá como parte de um time que tinha que dar certo junto. A outra coisa que você tem que fazer é adaptar os incentivos ao que você quer construir. Você obtém o que você incentiva. Então, se você está com um problema de colaboração dentro do teu time, faz as premiações e os reconhecimentos por metas de time e não para metas individuais. Então, vamos dizer, num determinado momento na DAS, a gente estava com um problema de integração, vamos dizer, entre as várias verticais, que a gente tinha múltiplas verticais, né? Eu colocaria 80% do bônus nas metas corporativas e 20% nas metas individuais. Você fala, mas aí ele vai se desinteressar pelas metas individuais. Aí você manda embora. Porque a meta individual é obrigação, não é bonificação. Ele foi contratado para aquilo. Você está dando um bônus extra para ele, mas aquilo é o trabalho dele, a responsabilidade direta dele. Se ele se desinteressar porque não tem bônus proporcional, ele não serve para o time. Mas eu criaria metas. Depois, com o tempo, se você já tem um time colaborativo e você quer exponencializar o resultado de uma determinada unidade de negócio, aí você muda a tua dinâmica de incentivos. Mas a tua política de incentivos tem que refletir aquilo que você quer construir. Porque é um sinal claro que você dá para a instituição inteira que aquele é teu objetivo, né? A gente tinha um objetivo de fazer navegação, fazer integração entre os negócios diagnósticos e prestadores de serviços hospitalares. É isso que a gente tem que incentivar. E primordialmente, todo mundo tem que enxergar a mesma coisa. Você falou, né, do alinhamento, da constituição desse time, e você acabou entrando num outro tema, que também é um tema que a gente trabalhou muito junto, que é a gestão a partir da informação e não a gestão a partir do que eu acho, da minha intuição, da minha experiência. Isso também é um desafio para o médico, né? Porque muda um pouco, né? A gente tem a nossa experiência muito forte, né? E com a complexidade do negócio, a informação, né? Não é nem o dado, né? A informação bem estruturada. E eu sei que você é um entusiasta disso. Como é que você vê essa evolução para a gestão do negócio? Eu conversava com um colega ontem
e ele tem uma clínica de ortopedia grande, e eu perguntei, qual o seu faturamento mês? Ele falou assim, não sei. Qual o teu custo mês? Ele falou assim, também não sei. Eu falei assim, mas então como é que você faz a gestão do seu negócio? Emerson, não sei, para de falar que você parece a minha esposa. Como é que você vê isso? Porque é isso que a gente falou, o sarrafo está subindo, né? A complexidade está subindo. Como é que você vê a informação na gestão? Então, primeiro, por que ele não sabe e continua atuando? Porque ele está na abundância, ele não está na carência. Então ele sabe que sobra o suficiente para ele ter o padrão de vida. Se ele tivesse a carência, que é como o sistema está tendo que lidar agora, ele teria mais interesse em saber como isso funciona. Eu acho que tomar decisões baseadas em dados e informações é fundamental num ambiente de escassez. Num ambiente de abundância, você pode se dar o luxo de errar mais, porque você tem gordura para queimar, né? No ambiente de escassez, que é este que a gente começa a enfrentar agora, essa busca de eficiência, exige que você tenha painéis de dados, boletins de informação, com alguns indicadores antecedentes, a gente chama assim, coisas que te permitam prever o que vai acontecer lá na frente. E você vai usar a tua intuição também. A intuição é fundamental. A tua vivência, experiência é fundamental. Eu não estou descartando isso. Não vai ter uma prescrição do próprio dado. É o dado e você prescrevendo quais são os movimentos que você tem que fazer. Por que isso? Porque tem o comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas altera a evolução, tanto quanto os dados. Preditores vão alterar a evolução. Então, cada vez mais os economistas percebem que quando eles erram é porque eles não levaram em consideração o comportamento das pessoas e o que leva à mudança de comportamento das pessoas. Então, vamos ser bem claros. A intuição, a experiência, o acúmulo de conhecimentos é fundamental para a liderança. E também trabalhar com dados. E a complementariedade entre os dois é que vão te permitir tomar boas decisões e corrigir as decisões erradas que você tomou anteriormente. Exato. É um ponto que você falou muito importante. A intuição ela é relevante, mas é que, como você falou, na escassez, a intuição powered by dados vai ajudar. Vai, muito. Sem dúvida. Não tem... Antes de entrar, né, eu quero entrar mais em dados, mas você trouxe um ponto aqui ainda no tema gestão, pessoas, que é muito importante. Eu acho que é um desafio para nós médicos também, que é a questão da vulnerabilidade, né? A gente está super acostumado a lidar com a vulnerabilidade dos outros. Um professor falou para mim, Emerson, você como médico, você vai ver pessoas perdendo o sentimento de onipotência à sua frente. Não tem nada mais poderoso do que o medo da morte, né? E a gente tem uma dificuldade absurda com isso, né? Eu estava, novamente, conversando com um colega dias atrás, que também tem um super desafio de gestão do seu negócio, da sua clínica, e ele falou para mim, ele falou assim, Emerson, eu vou abrir para você o que está acontecendo aqui, só porque é para você. Eu falei, mas por quê? Ele, não vou ficar falando, né, para todo mundo do meu programa. Eu falei, não, mas você não precisa falar para todo mundo, seus colegas. Né? A gente tem uma dificuldade nisso, né? E você, desses teus passos de transição, sei que você olha muito para autoconhecimento, quero falar sobre isso com você, mas essa dificuldade de falar sobre a gente e tá sempre tendo que cuidar do outro, a gente paga um preço, né? Nem que seja de saúde mental, né? A gente paga, é frequente, você sabe disso, né? Os médicos estão numa situação de vulnerabilidade por problemas de saúde mental grande, os profissionais de saúde, preciso dizer, não é só dos médicos, e os ambientes de segurança permitem que você externe as suas fragilidades. Então, você como líder, e líder em qualquer nível da instituição, da empresa, tem que expor a tua vulnerabilidade para que os outros possam se sentir no direito de expor as vulnerabilidades deles e você, em conjunto com eles, possa trabalhar essas vulnerabilidades. Porque não é porque você não fala que você não tem. Você tem. E o fato de você falar permite que você, em conjunto, lide com elas, né? E a gente criar esses espaços. As gerações mais novas, Emerson, eles já estão
eles estão mais transparentes das suas necessidades e a gente tem que acolher isso. Eu acho que é fundamental que a gente acolha. Agora, tem que fazer um trabalho sistemático também, isso não é... Tem ciência atrás disso. Então, você tem que fazer uma avaliação do grau de segurança psicológica da tua instituição por setor e na área da saúde, PA, UTI, centro cirúrgico e por especialidade. Então, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas e o que vale, todos os profissionais de saúde e médicos. E você vai descobrir, pelo menos eu descobri, dados surpreendentes. Dados. Para você fazer gestão de segurança psicológica também baseada em dados. Isso tem ciência por trás disso. Então, em setores que eu achei que a vulnerabilidade era maior por causa do tipo de atividade que estava sendo exercida lá, a vulnerabilidade era menor. E aí a gente foi estudar por quê. E a liderança. A liderança estava bem aparelhada para construir um time colaborativo com alta segurança psicológica. Né? Em outros lugares que você fala, aqui está mais protegido. Né? É tudo agendado, tudo eletivo, não tem emergência, está tudo padronizado, a pessoa tem mais disciplina de atuação, não tem surpresa, tem menos risco para o paciente. Então, né? Às vezes eu tinha um problema de burnout maior, burnout e depressão maior. E aí a gente foi entender por que isso acontecia e tem que estudar. É uma coisa que se você não estudar, digo, a tua instituição, se você não conhecer a sua instituição, você não tem como atuar e melhorar. Né? Uma coisa importante que a gente não falou e que não coube nas perguntas anda pela sua instituição. Tem uma ferramenta de gestão chamada Managing by Wandering Around. Quer dizer, vai lá no ambiente de trabalho das pessoas e escuta. Esteja realmente presente, sem o celular, naquele lugar. Entra na UTI, escuta as pessoas. Vai na endoscopia, vai no PA, escuta as pessoas. Em diferentes plantões. O hospital no fim de semana e de noite, ele é diferente. Vai lá, o gestor do hospital. Que você vai aprender muito, muito. De novo, é aprendendo a fazer gestão, fazendo gestão. Exato. Estando próximo das pessoas, né? É isso. Eu gosto muito daquele livro The First 90 Days. Todas as transições que eu fiz, eu li esse livro e tem uma das coisas que é isso, assim, você vai para uma nova empresa, um novo setor, uma nova posição. Primeira coisa que você faz, você define quais são as principais dúvidas que você tem daquele desafio e você começa a conversar com as pessoas que estão no campo de batalha, né? E lá pela quinta, sexta pessoa que você está conversando, você começa a ver uma repetição de padrão do que está acontecendo. Você não precisa necessariamente falar com o líder do setor, né? A resposta não está com o líder, né? Muitas vezes Às vezes não. Às vezes não. Ele quer te dar boas notícias. Isso. Porque se ele te der más notícias, você vai questionar a competência dele. Se ele te der boas notícias, ele fala... O que eu não quer dizer que a pessoa não tem que estar aparelhada para resolver os problemas, mas você tem que escutar as más notícias. Total. Né? Até para, como se falou, botar a mão no ombro e ajudar. E ajudar ele a resolver. Exatamente. Bom, vamos fazer uma transição de tema. E pessoas é uma coisa incrível, mas tem uma coisa que eu acho que ainda falta muito em saúde, tem potencial de ser tão incrível quanto, que é a tecnologia, né? Se a gente olhar hoje, o grau de conhecimento dos níveis altos de gestão em saúde, ele é baixo comparado com outras indústrias, seja por escassez de informação, seja por não busca de. Vem uma onda muito forte com inteligência artificial generativa. Você sabe que esse ano, durante o OPM lá em Harvard, eles pararam o curso no meio e remodelaram a grade, porque a velocidade da evolução da IA generativa era tão grande que não dava tempo de esperar o próximo módulo, que vai ser no ano que vem, para a gente conversar sobre o tema. E eu vejo, assim, primeiro, as pessoas não sabem do que estão falando, né? Lê lá 2 artigos, começa a falar sobre isso. E isso realmente é algo que eu acho que pode... Assim, é um meio de a gente resolver parte do problema do mercado de saúde, né? Como é que você vê isso, Paulo? Como é que você vê a adoção em tecnologia? Sei que você é um provocador para isso, porque quando a gente fala em saúde, a gente fala... a adoção da ressonância nova, do robô novo. Não.
Ok, isso é essencial, mas isso pode fazer uma transformação de back-office, por exemplo, que é uma grande dor nossa. Como que você vê isso? Então, a primeira coisa, a gente tem dados no IEPS e nós vamos soltar esse trabalho agora na quinta-feira, no Instituto de Estudos de Políticas para a Saúde. É um trabalho de fôlego, são mais de 500 páginas de estudos econométricos da área da saúde. E só para dar uma parte da resposta aqui. O Brasil, comparado com os outros países da OCDE, é o que mais gasta em gestão do sistema. Nós gastamos em SG&A uma porcentagem muito maior dos investimentos em saúde, muito maior, do que os outros países da OCDE, porque a gente tem um sistema fragmentado. E aí a gente tem que se defender de fraudes, tem que se defender de glosas, tem que se desenvolver de coisas que não têm pertinência, tem que se defender de erros que porventura aconteçam, e a gente gasta um volume de dinheiro enorme nisso, no back-office. Eu acho que pelo menos nesse campo, não estou falando nem da governança clínica, eu estou pondo muito entusiasmo na transformação digital do back-office das empresas do setor de saúde. Eu acho que isso vem e vai nos ajudar muito na contenção de custos para compensar dois fatores estruturais que estão dados: envelhecimento da população e uso de tecnologias terapêuticas e diagnósticas de maior custo. Novas moléculas, novos aparelhos, novos robôs e etc, etc. Então, primeiro, eu acho que nós vamos ter que abraçar a revolução tecnológica de informação e comunicação que vem junto com a inteligência artificial generativa. A gente vai usar agentes que incorporam a inteligência artificial generativa para fazer um trabalho, não só o que a gente faz hoje, mas que a gente não sabe fazer hoje. A gente estava comentando um pouco antes de gravar sobre o ciclo da receita. Quanta energia a gente gasta para fazer gestão de ciclo da receita na área da saúde no Brasil? Isso já confere para as empresas verticalizadas uma vantagem competitiva enorme. Porque quando você tem a dissociação do prestador em relação à fonte pagadora, você tem que trabalhar muito nesse setor. Então, isso é um campo. Na governança clínica, na atuação médica, eu acho que ela vai dar suporte para homogeneizar a excelência. Para trazer excelência. A gente tem grande heterogeneidade de atuação médica, né? A gente sabe disso. Na própria instituição, nas próprias instituições. E a inteligência artificial generativa vai permitir que haja, se desenvolvam guidelines, né, diretrizes, não protocolos rígidos, mas diretrizes que o médico vai usar para preencher alguns gaps da sua atuação. Isso vai diminuir o retrabalho, permitir o diagnóstico mais precoce e, portanto, diminuir custos de tratamento de alta complexidade. Hoje a gente celebra um tratamento de alta complexidade. Então, você chega para mim e fala assim, puxa, o paciente tinha um câncer de pâncreas, nem é um bom exemplo porque é pouco curável, mas tinha um câncer de pâncreas, fez uma cirurgia de altíssima complexidade, fez quimioterapia adjuvante, eventualmente uma radioterapia local, e ele sobreviveu durante 3 anos, quando a expectativa era uma sobrevida de 6 meses. Isso é um erro. Hoje, com a sensibilidade dos métodos diagnósticos de baixa toxicidade, você tem que diagnosticar tumores sólidos com 1 centímetro. Mais precocemente. E isso é punção e ablação. Crioablação, radioablação, o que for. Então, Emerson, eu acho que a gente vai conhecer melhor os perfis de risco, baseado num acúmulo de dados muito grande, precedentes, vai segmentar os pacientes por perfil de risco muito melhor do que a gente faz hoje, diagnosticar muito mais precocemente antes de se desenvolver uma doença avançada e de alta complexidade e gastar menos no tratamento. Mas para isso a gente precisa abraçar a tecnologia. E para abraçar a tecnologia, você vai ter que fazer uma mudança fundamental da gestão. Você vai ter que fazer a transformação digital cultural das instituições. E a gestão é completamente diferente da gestão matricial. A gestão numa época digital, de transformação digital, ela é completamente diferente e a gente tem que se preparar para ela. Total. Paulo, você entrou num ponto que eu diria... Eu fiz um trabalho de assessment com mais de 60 médicos que ou
gerem seus negócios ou estão em cadeiras executivas. E um dos pontos que a gente entendeu como uma das maiores dores é a visão de mercado. É a visão estratégica para onde que a saúde vai. Acho que se a gente falasse para qualquer médico há 10 anos atrás, na faculdade, que um dos principais hoje fatores de você ter um consultório mais ou menos lotado é a sua performance em marketing digital, principalmente via Instagram, ninguém ia acreditar. E a gente vê o mercado de saúde que, do ponto de vista de negócio, de indústria, ele é relativamente jovem, né? O primeiro IPO da saúde foi em 2004, com a DASA. Tem 20 anos, é muito pouco, versus outras indústrias maduras. A gente vê uma destruição de valor absurda nas principais empresas de saúde, principalmente naquelas que investiram mais no negócio. Então, a gente vê uma crise, a gente vê o mercado super desafiado. E, por outro lado, a gente vê um aumento muito grande no volume de médicos que estão se formando, que estão entrando no mercado. Obviamente, com formações que a gente pode discutir isso. Às vezes, sem residência, sem uma especialização, mas vai existir isso. Como é que você vê o médico nisso? Qual é a sua visão para o mercado de saúde nos próximos 10 anos? Como é que se enxerga o nosso setor daqui a 10 anos? Do ponto de vista médico, especificamente, eu acho que os médicos vão precisar se institucionalizar, vão precisar se ligar a grandes instituições para poderem usar essas novas tecnologias que vão se desenvolver de suporte à decisão médica e apoio à decisão médica. E também, Emerson, infelizmente, para se defender de algumas forças que são maiores do que eles individualmente, que são as forças de mercado que estão aí colocadas. Estão aí. São a realidade, a gente não vai escapar delas. Então existe uma grande busca por resultado e então uma grande busca por eficiência, contenção de custos, né? E os médicos isolados vão ser uma parte muito, muito frágil dentro do sistema como um todo. Então, o que eu recomendo para os médicos jovens é que eles se institucionalizem e que eles influam nas decisões dessa instituição a qual eles pertencem. Eles são uma parte importante dessas instituições. É por isso que eu digo sempre que eu te disse aquela formação de comitês com participação dos médicos. A gente, no começo, aquela comissão médica original que a gente montou no Sírio-Libanês era uma comissão míope, porque éramos nós, os médicos, que já tinham tido um relativo sucesso, que tinham mais experiência. A realidade, a gente enxergava o futuro de uma forma diferente do que as outras gerações que vinham depois de nós. E aí se montou o comitê de vanguarda, que no começo só podia entrar médicos com até 42 anos, a gente estendeu isso um pouquinho para 45, que eu acho que é bem, bem razoável. Então, uma coisa é você escutar as grandes eminências consagradas da medicina e que precisa escutar, porque eles têm uma visão mais ampla, né, do cenário atual, pelas vivências que tiveram, e a outra coisa é escutar os médicos mais jovens que enxergam de uma forma diferente, com uma perspectiva de 20, 30 anos para frente, em vez de o cenário atual como está cristalizado e consagrado, que está dando certo hoje, né? Eu acho que isso é fundamental. Então os médicos têm que participar mais das decisões institucionais e para isso eles precisam se dedicar às instituições para ganharem essa oportunidade de influir nos rumos da instituição. Eu concordo com você, Paulo. Eu acho que a institucionalização é um caminho. Obviamente, não vai mais ter espaço, então, para o consultório particular. Acho que vai. Acho que talvez ele seja um tamanho de mercado menor do que a gente tem hoje. Agora, como é que o médico se prepara para essa institucionalização? De novo, ele vai aprender fazendo, né? Não tem uma regra para isso. Tem que vivenciar. Como ele se preparou para a medicina? Como é que ele desenvolveu as habilidades e competências que ele tem na atuação médica dele? Fazendo e bem acompanhado. Aquilo que você falou, aqui a gente fala um pouquinho de passagem, mentoria é fundamental. Ou uma mentoria da própria instituição, ou buscar outros colegas que tenham outras vivências, né? E tem um ponto que
Sabe que eu passei isso, né? Porque tendo feito o processo de carreira que era entendido como um processo que dava certo na nossa época, né? Uma boa faculdade, uma boa residência, uma pós-graduação, um estágio fora. De repente, quando eu me vejo numa posição executiva, eu pergunto assim, qual doutorado que eu tenho que fazer? Eu falo assim, não, você tem que aprender com a experiência. Mas como é que eu vou aprender com a experiência? Não, você vai conviver aqui. E aí me veio uma dúvida assim, quem são as melhores pessoas para me ensinar? Então, como que você escolheu os seus mentores e qual o seu conselho sobre quem está buscando esses mentores? É difícil te dar essa resposta, mas nós médicos, a gente aprendeu a fazer isso entrando em equipes, né? Então, cirurgiões, ele não começa como titular de uma equipe, ele entra na equipe de alguém. Você escolhe uma pessoa, você falou isso no começo, que você respeita, e se puder escolher alguém que você admira, melhor ainda. Porque você vai estabelecer uma relação de reconhecimento com essa pessoa e que se transforma no reconhecimento mútuo se você tiver também uma boa atuação. Então, entrar em equipes, fazer parte de equipes que já estão atuando, você vai encontrar naturalmente dentro da equipe as oportunidades de mentoria que você vai ter. Você pode também convidar. Eu vi poucas pessoas se recusarem a fazer mentoria para alguém que pediu. Eu nunca disse não para mentoria. Torna a minha agenda muito ocupada? Torna. Mas eu aprendo muito na mentoria também. Muito. É o que eu chamo de mentoria reversa. A hora que eu faço a mentoria de alguém mais jovem e menos experiente, ele me ensina um monte de coisas que eu não sei, porque da minha perspectiva, no meu olhar, na minha posição de relativo conforto patrimonial, é diferente o que eu enxergo de desafios do que os mais jovens. No IEPS eu estou encontrando isso muito agora. Tem um corpo de cientistas políticos, economistas, cientistas sociais, 35 pessoas brilhantes, escolhidas de uma forma muito particular em relação a senso de propósito, relevância social daquilo que eles estão fazendo. E eles dizem que estão aprendendo comigo, mas a verdade é que eu estou aprendendo muito mais com eles. Então esses caminhos a gente vai encontrando desde que você tenha o desprendimento de realmente se abrir, se expor e mostrar quem você é. Todos nós temos as nossas fragilidades, é óbvio, né? E a hora que você disponibiliza as suas, você recebe as outras e você complementa os saberes. Essencial isso, né? Tá aberto para receber, né? Porque no primeiro dia de aula em Harvard, o professor projeta uma frase do Bruce Lee, em que ele põe um copo d'água e ele fala que o brilho do copo está em estar vazio. Porque você tem que estar aberto. É uma pressão muito grande para a gente ter que saber de tudo, né? Como médico, né? Então, acho que a dificuldade é a gente estar aberto. E é tão libertador, né? Eu lembro que eu passei por isso, né? Assim, por uma situação de acaso, né? A minha primeira cadeira executiva foi uma cadeira dentro do comitê executivo de uma empresa de capital aberto, listada, em que os meus pares eram MBA em Harvard, MBA em Stanford. Eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus. E o meu primeiro passo foi assim, eu vou precisar aprender o que esses caras sabem. E depois eu vi que essa complementaridade ela é importante. Mas eu tive um insight esse ano, Paulo, também lá durante o OPM. A gente teve uma cadeira de finanças muito ruim ano passado. E aí esse ano eles trocaram a cadeira de finanças e botaram um cara de negócio falando para finanças. E obviamente que numa turma de 180 OPMers tem CFOs lá, né? Claro. E o cara brilhou. E ele trouxe uma coisa que é assim, né? Ele falou assim, as pessoas ou gostam de finanças e se tornam ultrafinancistas técnicos, ou elas não gostam de finanças e elas terceirizam finanças. E não é isso. Se você não tiver um conhecimento suficiente para poder botar a mão no ombro do CFO e dizer o que você quer do seu negócio, ele deu exemplos, por exemplo, você tem uma startup aqui, você quer vender em 1 ano, você quer vender em 5 anos, você quer tornar ela um cash cow.
você tem que decidir isso. Não vai ser o CFO, ele vai te ajudar a executar. E isso me trouxe um ponto que, assim, realmente o que você falou, as áreas que são desconfortáveis pra gente, a gente tende a se afastar, né? Tem que pôr alguém lá. Alguém vai ter que preencher esse espaço. E se você quer saber aonde você não tem todas as competências, é aquilo que você não gosta de fazer. Por quê? Porque quando a gente faz bem, a gente tem reconhecimento. E a gente gosta de fazer para ter mais reconhecimento. A gente precisa da interação social e do reconhecimento. Então, é um ciclo que se completa. Você faz bem, você tem reconhecimento, você gosta de fazer. Você não faz bem, você não tem reconhecimento, você não gosta de fazer. E aí, se você não gosta de fazer, consegue alguém para a tua equipe muito bom naquilo que você não gosta de fazer. Porque, ele vai te ensinar algumas coisas sobre aquilo e você vai ter mais conforto. 2, ele vai ser melhor para a instituição, porque ele vai complementar o teu saber. Isso é óbvio. Agora, você, em passant, falou de um negócio que eu acho que é fundamental para as pessoas menos experientes do que nós nesse momento. Você falou, no OPM, no ano passado, a gente teve um curso de finanças ruins. No OPM, em Harvard, teve um curso de finanças que não foi bom. Nesse curso super maduro, que já existe há muitos anos, com profissionais ultra competentes, que são profissionais de Harvard, tinha uma oportunidade de melhoria. Sempre tem uma oportunidade de melhoria. Sempre tem. Busque na tua instituição as oportunidades de melhoria. Isso não é falha, isso não é razão para punição, não é razão para... Mas tem oportunidade de melhoria, mesmo nas instituições mais maduras. Por causa delas mesmas e porque o cenário muda em torno delas. Pelas duas razões. O cenário mudou. Aquilo que podia ser um bom curso de finanças antes não é mais um bom curso de finanças. Ou a decisão para colocar aquele curso de finanças teve outros drivers que não foram unicamente a qualidade do curso. Teve alguma coisa política, algum arranjo que se fez. Mas alguma coisa fez com que um cenário externo ou uma razão interna não tenham te oferecido a melhor experiência. Oportunidade de melhoria. A gente vai encontrar muitas. Busque oportunidades de melhoria. Sabe onde elas estão? Na heterogeneidade. Toda vez que você tem a oportunidade de comparar, compare. Porque é na assimetria que está a oportunidade mais fácil de conquistar. Então, você tem numa rede um hospital que tem boa performance nisso e outro hospital que tem má performance nisso. Uma baita oportunidade de melhoria. Porque como é que se construiu isso melhor? Faz as pessoas colaborarem, coloca as pessoas no meio ambiente, dá tranquilidade para elas trabalharem juntas, valoriza o trabalho colaborativo e você vai melhorando progressivamente. Total. Eu acho que a gente abordou, Paulo, para quem hoje tem desafios em gestão, em liderança, em empreendedorismo, a gente abordou alguns temas importantes, a gente abordou a questão de selecionar, montar times e rodar esses times. E isso vale, como eu falei, para corporações gigantes e vale para o meu consultório com as 4, 5, 6 pessoas que trabalham comigo, total. A gente falou sobre tecnologia como ferramenta para a gente alcançar resultado. A gente falou que nessa jornada talvez um dos maiores aprendizados é a experiência, é o convívio, e aí a gente aproveitar pessoas que passaram por aquilo que a gente está passando para trocar informações, né? Às vezes uma dor para a gente que é gigante, para a pessoa que está do outro lado é super simples. Eu estou vivendo uma experiência muito bacana, Paulo, que como eu falei, assim, a minha primeira posição executiva ela já foi dentro de um comitê executivo de uma empresa grande. Então, eu não passei as diversas cadeiras dentro da área de gestão. Então, eu estou agora olhando novos caminhos, novos negócios. E ontem eu estava sentado junto com a Lívia, que é minha noiva, que é empreendedora, ela me ensinando a mexer numa ferramenta de CRM de vendas. E era super divertido. Que para ela era assim, como é que é? Você não sabe mexer nisso? Eu falei, nunca sei, eu pedi para alguém fazer. Então, tá aberto para isso, né? Então, acho que o aprendizado, então, a gente fala sobre todo o processo aqui acho que muitas dicas valiosas, mas tem um ponto que a gente não abordou, que eu sei que é uma coisa importante para você também, que vamos voltar no tempo e antes de falar nas ferramentas de como a gente vai se tornar um líder melhor, um empreendedor melhor,
a gente se conhecer melhor, né? Eu vivi com você em momentos que você estava olhando para isso, eu sou apaixonado por isso. Eu acho que isso, eu diria que a maior parte do sucesso de um líder está em se conhecer melhor, em se entender melhor. O que isso impactou na sua vida? Quando que isso começou te provocar? Como que o autoconhecimento mexeu na sua vida, Paulo? Bom, como eu te disse, a minha primeira experiência de busca de um conhecimento que não estava tão consciente, né, para tomar decisões, foi quando eu tinha 17 anos. Né? E depois eu tive um grande gap, e num período de sofrimento de relações pessoais eu voltei a fazer, e depois, no outro período de dificuldades profissionais, eu voltei a fazer. Eu acho o seguinte, Emerson, isso está bem demonstrado. Muitas pessoas conseguem fazer essa busca sozinhos. E eu não tenho essa competência de fazer sozinho. Mas quando você descobre que você está com padrões de resposta, padrões de comportamento que geram sofrimento ou para você ou para as pessoas que estão próximas a você, está na hora de você rever esse teu comportamento e as origens desse teu comportamento. E aí é um aprofundamento da sua consciência das coisas que você pode fazer. Eu preciso de ajuda para fazer isso, eu tenho sido ajudado durante muito tempo para fazer isso, mas eu volto a dizer, nem todo mundo precisa de uma ajuda profissional para isso. Tem gente que consegue rever os seus padrões de comportamento, identificar o sofrimento que ele está causando, de novo, para si próprio ou para o seu entorno, e mudar esse padrão de comportamento por ter consciência do que provocou. Né? Agora, a gente cria padrões de comportamento para economizar energia. Né? É isso que a gente faz a vida toda. Mas às vezes essa economia de energia, no balanço, custa muito. Custa muito. Muito. Então, se expor ajuda. Se você não quer ter uma ajuda profissional, ter um círculo de pessoas que podem falar tudo para você com segurança psicológica ajuda muito na ampliação da sua consciência. Eu sempre tive esta preocupação de ter em torno de mim gente que fica absolutamente confortável, que se interessa pelo meu bem-estar e que pode falar tudo, por mais duro que seja. Porque essa é a realidade que você não está enxergando nos teus comportamentos. E é fundamental que você faça isso. Outra coisa é ler. Né? A gente precisa ler muito fora do nosso campo profissional. Isso é fundamental. Eu acho que se eu fosse dar um conselho aqui agora para os mais jovens, seria: vai atrás da literatura em geral. Se exponha culturalmente para outras vivências. Na arte, na literatura, na música. Pessoas produziram aquilo. E você vai aprender na sua exposição com aquilo. Eu sempre gostei muito de ler biografia. Gostei muito de ler filosofia da justiça, filosofia em geral, mas filosofia da justiça particularmente, filosofia da política, muito particularmente, são coisas que me fascinam. Eu não sei quanto isso foi responsável por me acordar. Às vezes você está lendo uma coisa e fala, isso foi escrito para mim. E não é, você estava precisando daquilo. E aí você passa por aquilo. Quantas vezes isso acontece com a gente? Exatamente. E aí você aprendeu, foi um insight, te trouxe um insight. Então acho que isso é importante também na busca da consciência. Você sabe que nesse grupo de descoberta que eu fiz com os colegas médicos, surgiu muito essa coisa do... eu estou passando por desafios em campos que são diferentes para mim, na gestão do meu negócio, e eu não tenho com quem conversar sobre isso. Porque eu estou na minha rotina, eu estou operando, e eu acabo não fazendo isso. E aí eu acho que é uma mistura, todo mundo tem com quem conversar. É o quanto que eu estou aberto, o quanto que o copo está vazio para conversar, né? E se dá o tempo, né, Emerson? Às vezes a gente acha, eu não tenho tempo para isso. Quem constrói a agenda somos nós mesmos. Você aprendeu mais ainda agora, porque você vinha num ritmo, eu sei um pouco da tua vida, profissional muito intenso, familiar muito intenso, profissional intenso,
E uma coisa puxava a outra, puxava a outra, puxava a outra, e você tentava reservar tempo de reflexão e tal, mas não é tão fácil, porque você tem preocupações muito prementes. Quando você se separa um pouco disso, a reflexão abre muitas portas para muitos caminhos diferentes para você. E acho que você está tendo essa vivência agora. E te cumprimento por isso, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade e o entusiasmo dessa busca que você está tendo. É porque para quem não olha muito para isso, para autoconhecimento, e aí o Paulo pode colocar a visão dele, mas assim, é uma busca muito dolorosa. Você encontra coisas que são muito difíceis de olhar e de entender que elas estão ali e é o que é, e deixa elas ali e vida que segue. Se você conseguir isso, já é um grande caminho, né? Mas é difícil, são questões... Você sabe que tem uma coisa, Paulo, relacionada a isso que eu estava indo para a escola com a minha filha, levando a minha filha e meu filho para a escola, ela tinha 7 anos. E aí ela estava conversando e ela falou assim, papai, hoje na escola eu vou ter que falar sobre o dia mais triste da minha vida. Aí eu, meu Deus, o que vem, né? E aí ela falou assim, eu falei, você quer me contar qual foi esse dia? Não, sim, papai. Foi o dia que o Léo nasceu e ele chegou em casa e aí ele tava todo fofinho, papai, no bercinho, só que como eu tava tossindo, eu não podia chegar muito perto dele. Então, ficava uma frestinha na porta do quarto e eu ficava espiando ele. E esse foi o dia mais triste da minha vida, porque eu não conseguia chegar perto do meu irmão. E eu li ali e falei assim, meu Deus, a gente não tinha consciência disso, né? E às vezes isso pode gerar um comportamento e que tá tudo bem, mas aquele momento ficou lá. Então, os reflexos disso na nossa vida, no nosso comportamento, eu acho que é buscar esse momento da Valentina, que ela não pôde estar perto do irmão e dizer, era o que tínhamos naquele momento e agora vamos seguir a vida, né? Vamos seguir. Eu aprendi muito com uma mulher extraordinária, a dona Violeta Jafé, que era a presidente da Sociedade Beneficente de Senhoras quando eu entrei no conselho. Ela era uma mulher poliglota, que tinha muitas vivências da época dela, né? Ela morreu com 107 anos. Caramba. Tem até uma coisa curiosa, quando ela tinha 97, eu falei a idade dela numa cerimônia, ela falou, não fala a minha idade. Eu falei, por que não? Ela falou assim, não, você quer falar, fala 95. Eu não sei que diferença ia fazer 2 anos, mas a vaidade dela pedia que a gente diminuísse um pouco a idade. Mas ela falava uma frase, busque sempre a harmonia. E a harmonia depende de você conseguir perdoar, esquecer e amar. O que ela queria dizer com isso? Se alguém te ofende, você tem que perdoar. Mas se você perdoar e não esquecer, essa pessoa está em dívida com você para sempre. E você não vai ser capaz de amar realmente essa pessoa. Então o exercício é nessa ordem. Perdoar, esquecer, virar essa página. Vai para frente. E amar genuinamente essa pessoa. E ela falava, constrói assim, Paulo. E eu tenho tentado construir assim. Olha que interessante, Paulo. A minha avó paterna tem 101 anos. E ano passado, no aniversário de 100 anos, a gente estava com ela e um dos bisnetos dela, eu acho, perguntou para ela, vó, qual que é o segredo? E ela tá super bem com 101 anos. Qual que é o segredo de chegar aos 100 anos, né? Ela falou assim, primeiro é não morrer. E segundo, ela falou isso que você falou. Ela falou assim, a gente tá sempre feliz, sempre cercado de pessoas. E ela falou assim, porque às vezes as pessoas fazem coisas erradas pra gente, mas deixa isso, segue. Busca elas para perto de você. E minha avó sempre tá com a casa cheia, sempre com pessoas, assim, e de gerações muito diferentes que vão conversar. Eu acho que bom, os estudos lá de Harvard mostram isso, né? O número de conexões relevantes que você tem na vida se traduz em felicidade. Totalmente proporcional. É isso. Para quem busca conhecimento, para quem busca inspiração, dentro da sua carreira médica, nos seus desafios de gestão, liderança e empreendedorismo,
A gente cobriu muita coisa hoje. Então, acho que indiretamente você deu uma mentoria geral aqui dos temas que eu entendo que são alguns dos principais dentro de gestão e liderança. Agora, você, Paulo Chap, se você volta no tempo, você tem a máquina do tempo, você volta no tempo, o que você vê que a partir da tua experiência, do teu aprendizado, de toda essa vivência que você teve, o que você teria feito de diferente? Não em nenhum momento específico da tua carreira, mas na sua carreira como um todo, de executivo, de gestor. O que você faria de diferente? Eu acho que você tem uma coisa que eu reflito muito sobre ela, né? Quando você é um gestor executivo, você tem que prestar contas por uma governança. Uma estrutura de governança que está, obviamente, acima de você. Foi quem te recrutou, quem te deu a função, quem te colocou num cargo de confiança, e você tem que prestar contas para isso, e isso é tranquilo. Acho que os executivos com maturidade têm que fazer isso. Às vezes o teu ritmo como executivo, ele é diferente do que a governança está pronta para absorver. E eu sempre tive uma grande impaciência com isso, a ponto de, às vezes, até perder um pouco a calma com essa diferença de ritmos. Então eu enxergava um caminho, e não tenho certeza que ele era certo, mas era o caminho que eu e meu comitê executivo enxergávamos, e a gente tinha uma certa ansiedade executiva para realizar, e a governança não estava pronta para aquele movimento ainda, e eu acho que às vezes eu forcei a porta. E eu acho que isso, com a maturidade, eu acho que teria sido diferente se fosse hoje. Por outro lado, se você tem convicção de que a decisão da governança não é compatível com a tua atuação como executivo, você tem que sair. E isso é outra coisa que eu acho que eu fiz errado. Eu persisti muito quando eu deveria ter saído um pouco antes das instituições onde eu estava, em que houve esse descompasso, vamos dizer assim, entre a alta governança e a minha liderança executiva. Então são as duas coisas que eu acho que é óbvio que é fácil ser engenheiro de obra pronta, né, Paulo? Mas acho que essas reflexões são importantes porque elas trazem insights para pessoas que estão com esse problema. É muito engraçado. Eu estou mentorando uma pessoa agora que claramente ela tem que deixar a posição dela. Mas ela está sofrendo absurdamente, assim. E eu estou tomando cuidado exatamente isso que você falou, para não ir muito forte nisso. Porque é óbvio que ela tem que sair da posição dela, mas para ela não é óbvio. Ela não está pronta ainda. Ela não está pronta, ela está em sofrimento. E eu falo assim, e eu já me vi nessa situação também de eu ter um problema que para mim não era nada óbvio e alguém virava para mim e falava assim, é óbvio. Para você, né? Não para mim. Então me respeite no momento que eu tô. Então, mas acho que é legal isso para você trazer pro pessoal que é mais difícil quando a gente tá no... Claro, mas acho que a gente tem que escutar. Escutar diferentes opiniões, tá bem aberto, escutar mesmo, porque uma coisa é ouvir. A outra é realmente estar presente naquele momento, escutar, fazer as perguntas e tentar que as pessoas possam te ajudar a encontrar o caminho. Mas são essas as duas coisas que as pessoas precisam prestar atenção. Se o seu ritmo é o ritmo da instituição e qual é o momento certo para haver um descasamento e uma nova busca. Exato. O destino trabalha, né? Mas a gente precisa ajudar também, porque senão... E é óbvio que uma porta se fecha, outras várias se abrem, né? Às vezes você tem uma insegurança em relação a isso. Eu acho que... Eu sempre acreditei em vestir muito a camisa da instituição, tanto que fiquei no Círio toda a minha vida profissional praticamente. Fiquei 17 anos na alta gestão. Então eu acredito na institucionalidade quando há um alinhamento de propósitos entre você, o ser, né, e a instituição. Então é mais doloroso, qualquer ruptura é mais dolorosa, né? Mas mesmo assim, essa talvez seja uma das minhas fragilidades, de não enxergar tempestivamente, no tempo certo, quando existe uma dissociação entre o que a instituição quer
e aquilo que você acredita que é o melhor para a instituição. E quando tem essa dissociação, o melhor mesmo é fazer uma nova busca. Agora, a nova busca gera insegurança. É natural, porque tem um período de transição entre uma coisa e outra. Vai caminhar sobre o desconfortável. Exatamente. Né? Exatamente. Mas é o desconforto que ensina, né? É isso. Tem que estar bem acompanhado nesse caminhar. É importante. Obviamente, eu faço essa reflexão às vezes, né? Se você não tivesse ido para o desconforto da gestão, você não teria traçado o caminho que você traçou. Né? Então, o desconforto... Só que é mais fácil ficar no confortável, né? Então, acho que isso que gera... Paulo, caminhando para o nosso processo aqui de fechamento, você é um cara formador de pessoas, você é um cara desenvolvedor de pessoas. E hoje, né, eu concordo com você que uma das principais ferramentas de a gente se desenvolver como médico para os desafios que vêm pela frente é a experiência dos outros. Eu falo que eu gosto de economizar meu cabelo branco e usar o dos outros. E você é um cara que tem uma generosidade em ceder a sua experiência, a sua vivência, aquilo que você fez e errou e acertou, mas fez. Não fala da plateia, fala do campo. Quais são suas palavras para esses colegas que estão hoje com uma carreira médica, hoje nessa fase intermediária, e aí começam a perceber essas mudanças que estão tendo no mercado como um todo, e isso começa a gerar algum desconforto, e aí que você, na sua sessão de mentoria com um colega como esse, o que você faria? O que você falaria, Paulo? Eu acho que a gente tem que fazer perguntas, né? Quando uma função do mentor é fazer perguntas. Primeiro você tem que descobrir se ele já está pronto ou se ele quer abandonar a atuação médica. Eu não abandonei. Eu nunca me senti pronto. Agora eu estou naquele momento que eu estou perto dos 70 anos, transplante de fígado é um desafio. Eu tenho a felicidade de ter uma equipe que não depende de mim para ter uma altíssima performance em transplante de fígado. Uma equipe que eu tive a oportunidade de reunir e desenvolver, né? O que gerou muito menos estresse para mim na cirurgia, porque quando era tudo dependente de mim e do Carone, que é quem começou a fazer comigo, né? O meu colega foi para Pittsburgh junto e a gente aprendeu junto. Infelizmente ele morreu muito cedo, mas essa equipe foi formada por nós dois e eu preciso prestar essa homenagem para um amigo muito querido. Era meu amigo desde os 10 anos de idade e a gente seguiu uma trilha conjunta. Mas essa equipe de alta performance está formada, mas me deu a oportunidade de continuar exercendo a medicina e sendo gestor. A primeira pergunta que o médico que quer ser executivo precisa se fazer é se ele quer abandonar a medicina, se ele acha que já fez o que tinha que fazer e está pronto para abandonar, ou ele quer continuar. Se ele quer continuar, eu digo para ele, é possível ter uma carreira de gestão, continuando a exercer a medicina, desde que você consiga construir equipes de alta performance nos dois setores. Nos dois setores. Porque se for só num, você vai ser aspirado e puxado para o outro para continuar atuando longas horas e isso vai prejudicar a tua performance na outra linha de desenvolvimento da tua carreira. Então aí ele tem que se preparar para a gestão. Como ele se prepara para a gestão, se interessa genuinamente pelos rumos de alguma instituição de saúde e começa a participar, nem que voluntariamente, da gestão dessa instituição de saúde. Se exponha, faça shadowing, mentoria, o que for. E ele vai aprendendo se ele gosta mesmo daquilo, se ele vê a atuação dele como relevante para aquela instituição. Porque se ele não for relevante, na medicina nós somos muito relevantes para os nossos pacientes. Cada paciente, ou um único paciente, a gente tem uma grande importância para ele. Mas se ele não se sentir relevante para mudar rumos, para fazer a busca numa instituição, na área de gestão, ele vai se frustrar. Ele vai ser um médico que abandonou, que se distanciou e um gestor frustrado por não ter relevância. Então ele tem que buscar oportunidades de relevância. Sempre, sempre. Toda vez que você encontrar uma encruzilhada, vê aonde que você vai ser mais importante, porque isso te alimenta
A relevância que você tem de atuação alimenta a tua carreira. Faz com que você busque conhecimento, busque atuação e queira fazer aquilo com propósito, né? Foi assim para mim. A minha carreira na cirurgia geral teria sido mais fácil. Eu estava imerso numa equipe que existe até hoje e que me levaria junto. Eu fui para a cirurgia pediátrica. Minha carreira na cirurgia pediátrica geral seria mais fácil, mas se configurou a necessidade de desenvolver transplantes. A minha carreira na gestão seria mais tranquila se eu ficasse na gestão médica. Mas eu aceitei o desafio de ser um CEO, porque eu achei que eu podia fazer diferença. E essa decisão tua tem que depender da onde você vai fazer diferença. Eu vejo agora as empresas em que você está apoiando, né, com uma parte do teu tempo, que você está sendo relevante. Isso trouxe para você, eu preciso dizer, um brilho diferente. Porque você sente que lá você está fazendo a diferença, entendeu? Teu olho está diferente, está brilhando, é diferente. E as pessoas têm que procurar lugares onde elas vão ser relevantes. Entendeu? Total. Não, nesse processo de transição foi muito importante isso para mim. Tipo assim, eu não quero um emprego. Eu quero um lugar que eu possa gerar valor para as pessoas. E vice-versa. É isso. Porque senão essa complexidade do mercado não faz a gente seguir, né? Paulo, muito obrigado. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo período que a gente teve junto, que foi desafiador. Seja, né, a gente começou junto no final da pandemia, num processo de turnaround super desafiador, numa empresa que estava integrando negócios diferentes, com 10 hospitais adquiridos no período de 1 ano. Eu super desafiado nisso, e poder contar com você, ouvir você sempre foi muito valioso. Sei que às vezes eu via e seguia outros caminhos, mas era tão valioso quando eu seguia um caminho ou outro, poder ter alguém para conversar, né? Eu sempre senti uma confiança muito grande de a gente poder... Isso fez a diferença, você poder abrir, você poder conversar com o kimono aberto, e ouvir, né? Está aberto para ouvir, está aberto para o copo vazio. Então, eu estava super ansioso para gravar um episódio com você, pelo que você representa para todas as pessoas que estão no mercado de saúde do Brasil, seja naqueles que têm os seus negócios, que querem ter uma carreira executiva. Você faz uma coisa que ninguém faz, que você bota um pé, né, no setor público, você olha para isso, você tem conhecimento disso, né? Isso mostra a sua generosidade para com a saúde. Poucas pessoas fazem isso no Brasil. Tem muita gente muito dedicada à saúde pública, tem muita gente dedicada à saúde suplementar, e você transita nos dois. Isso é muito importante. Isso vai gerar um legado que talvez a gente só vai saber daqui a um tempo. Mas meu agradecimento pessoal a você pelo que você me ajudou a aprender, e tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muito hoje. Teve, sem dúvida, muitos insights para quem está com as suas dores, seus desafios. E saber, turma, que quem fez também teve isso, também teve o desafio, também teve a dor. Talvez o que muda é a coragem, né? De você abraçar o desafio, você se preparar para o desafio. E isso a gente vê no Paulo de sobra. Então, muito obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. É um super prazer. Turma, conversa incrível hoje. E a jornada do médico, ela pode ir muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode ir para a liderança, para a gestão, para a inovação, para o empreendedorismo. Tudo depende de você. E lembre-se, a transformação começa na mentalidade, mas ela só acontece quando tem ação. Muito obrigado por todos que acompanharam esse episódio. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os colegas que você acha que pode aproveitar, e deixe seus comentários para a gente poder estar sempre melhorando, sempre trazendo conteúdo mais bacana para vocês. E nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça, pense grande, lidere com coragem, faça a diferença. Obrigado, turma.